TRT Voluntário é destaque do programa Hora Extra dessa semana. E você vai conferir também como foi a inauguração da sede própria da Vara do Trabalho de Goianésia. A unidade conta agora com instalações amplas e adequadas. Acompanhe também a entrevista com o advogado Neto Laranjeiras, que fala sobre a ecologia humana no trabalho. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. Vara do Trabalho de Goianésia está instalada em sede própria, um prédio construído especialmente para o funcionamento da unidade. Solidariedade. Tribunal amplia a ação beneficente do programa TRT Voluntário, destinada a melhorar as instalações da ala pediátrica do Hospital Araújo Jorge. E no bloco de entrevistas, o advogado Neto Laranjeiras fala sobre a ecologia humana no trabalho e explica por que tantos trabalhadores ainda adoecem no ambiente laboral. O Hora Extra está começando agora. Fique com a gente! São 13 anos de carinho do TRT Voluntário com a ala pediátrica do Hospital Araújo Jorge, instituição de saúde especializada em tratamento de câncer. Os recursos doados por magistrados e servidores têm ajudado a minimizar o tratamento, que é muitas vezes doloroso, e a trazer de volta o sorriso das crianças que são acometidas pela doença. Confira. Se enfrentar um câncer não é fácil para adultos, imagina para quem está começando a vida, como o Toniel, que tem apenas 15 anos. Ele descobriu que tem um tumor na região pélvica, abaixo do abdômen, e há uma semana está internado neste hospital de Goiânia. Enquanto espera a alta médica, o adolescente joga videogame, tem aula de violão e faz uma série de atividades. A mente da pessoa é o que faz ela melhorar. Aí se ela não tem um bom tratamento, um ambiente bom, ela não consegue se recuperar mais rápido. Aí muitos voluntários também vêm aqui, ajudam, divertem as crianças, faz atividades para ajudar mesmo, né? O hospital está longe de ser um bom lugar para qualquer pessoa, principalmente para crianças e adolescentes, né? Mas infelizmente muitos precisam ficar internados para vencer e tratar o câncer. Por isso é tão importante que o ambiente hospitalar seja mais aconchegante, mais humano e alegre. E é isso que o projeto TRT Voluntário faz há 13 anos aqui na ala pediátrica do Hospital Araújo Jorge. O projeto tem ajudado a transformar a estrutura física da unidade. Veja como a sala de quimioterapia e o corredor eram antes. As cadeiras e equipamentos estavam velhos e desgastados. Mas hoje está tudo novinho e, para melhorar, o espaço conta com televisores. As paredes de toda a área de pediatria receberam pintura e decoração infantil. Os consultórios ganharam mobiliário, computadores e ar-condicionado. O piso foi trocado e a sala de odontologia tem mais aparelhos para melhorar o atendimento. Tudo isso se deve à contribuição de servidores e magistrados do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Um ato de amor que tem feito muita diferença no tratamento do Otaniel e de muitos outros pacientes. Eu acho muito importante porque ajuda os pacientes. Se não fosse TRT, muitos pacientes também não conseguiriam o tratamento. Aqui também não é um ambiente chato, como muitos hospitais. A unidade atende cerca de 700 pacientes por mês por meio do SUS. E os recursos financeiros do governo nem sempre são suficientes para manter o hospital. Por isso, a ajuda do TRT tem sido muito importante. O TRT foi uma bênção que entrou aqui, a gente chama dos anjos da guarda, porque eles nos fizeram humanizar mais o serviço, melhorar, até os funcionários que trabalham aqui, você trabalhar num ambiente melhor, e, né, com mais condições é bem melhor, e fora as crianças, né, o ganho foi assim, você tem um banheiro muito ruim, eu tenho um quarto muito ruim, uma pintura estragada, e sabe, isso tudo impacta no tratamento. O projeto arrecada cerca de R$ 4.500 por mês e o dinheiro é administrado pela Associação dos Servidores da Justiça Trabalhista de Goiás. Quem idealizou o projeto foi Paulo Márcio, servidor aposentado do TRT.
Ele conta que sofre com uma doença degenerativa, conhecida como mal de Parkinson, mas que a enfermidade nunca o impediu de fazer esse trabalho voluntário que lhe faz tão bem. Quando a pessoa vem aqui e vê, nossa, mas eu contribuo com R$2 e fiz isso tudo, faz isso tudo com pouco dinheiro. Então o pessoal acaba encantando, com tão pouco dinheiro a gente fez tudo. Então esse que é o marco da coisa. Não precisa de ser muito dinheiro, é pouco e bem aplicado. A intenção hoje do tribunal é sonhar alto, é começar a UTI da pediatria do Araújo Jorge. Foi como eu cheguei aqui. Peraí. Quando eu cheguei na pediatria, não deu certo. Eu queria que as pessoas vissem luz na vida. Então a pediatria era escura. Então você pode conversar com os servidores, era muito escuro. Então, para a mãe chegar e ver luz. E a pediatria é luz hoje. Não tem como não se emocionar, né, Paulo? E o TRT voluntário agora tem outro desafio. O Araújo Jorge precisa com urgência aumentar o número de leitos da UTI pediátrica. O grande desafio nosso é uma UTI pediátrica. Você viu que é muito difícil UTI. Às vezes você tem que decidir. Como nós temos só 3 vagas na UTI aqui, a gente fica difícil ser UTI. Qual criança que você vai mandar, qual que vai ficar aqui, qual o risco que você vai correr, é muito difícil. Por isso, o presidente do tribunal, Breno Medeiros, quer tornar o projeto mais conhecido entre os servidores e ampliar a arrecadação de doações. E isso daí eu até chamo todos para que vão lá no Hospital Araújo Jorge, para que conversem com as pessoas, para que vocês tenham uma ideia do quanto que é bem-vindo o auxílio que está sendo dado pelos servidores e juízes do TRT. São iniciativas como esta que ajudam tantas crianças e adolescentes a enfrentar o câncer e não desistir. São voluntários e médicos de bom coração como estes que alimentam nos pacientes a esperança de que a cura vai chegar e que é possível sonhar com dias melhores. Eles sabem que a vida não tem sentido se não estendermos a mão para o outro. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir no infinito, no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. A Vara do Trabalho de Goianésia passou a funcionar em imóvel próprio, amplo e moderno, especialmente arquitetado para o funcionamento de uma unidade jurisdicional. A inauguração da obra foi realizada com a presença de várias autoridades e grande participação de advogados e jurisdicionados. Veja como foi. A sede própria da Vara de Trabalho de Goianésia possui 1.148 metros quadrados de área construída. O prédio, que foi erguido em um terreno doado pelo município, custou pouco mais de R$1.300.000. As novas instalações vão dar mais comodidade aos usuários, já que possui ampla sala de espera, uma sala para audiências e uma para conciliação. A inauguração do local contou com a presença do desembargador Breno Medeiros, presidente do TRT 18, e o vice-presidente desembargador Paulo Pimenta, além de outros magistrados, servidores, representantes do Poder Executivo e advogados. Nós temos hoje Goianésia como uma das maiores varas do estado de Goiás em termos de volume de processos. Então nós estamos trazendo aqui umas melhores instalações para que o jurisdicionado, tanto o reclamante quanto o reclamado, possam se sentir bem, para que eles possam trazer aqui para essa Casa de Justiça suas pendências e que a gente possa aí trazer a solução da forma melhor possível. É uma grande conquista para Goianésia e região. Esta Vara do Trabalho atenderá a comunidade jurisdicionada de vários municípios. Nós temos um elevado número de processos, de maneira que essa nova sede propiciará mais conforto e segurança para todos que venham aqui resolver suas questões. Aproveito para parabenizar a atual gestão do TRT da 18ª região por essa conquista e por essa entrega à população de Goianésia e região. Com uma população de quase 70 mil habitantes, Goianésia e as cidades vizinhas têm uma expressiva atividade econômica.
Além do comércio local, os municípios jurisdicionados pela vara trabalhista possuem 3 usinas de álcool e uma mineradora de grande porte que geram milhares de empregos. Nós estamos numa região muito próspera do estado de Goiás. A cidade de Goianésia, o município de Goianésia, com seus municípios vizinhos, Jaraguá, Barro Alto, Vila Propício, tem uma expressiva atividade econômica e industrial. Hoje nós temos em Goianésia 3 usinas de açúcar e álcool, 3 unidades. Nós temos em Barro Alto uma mineradora de grande porte, que geram milhares de empregos. E nós temos, no estado de Goiás, uma das varas de maior movimentação processual do estado. A sede própria de Goianésia servirá para atender toda essa demanda com maior eficiência, conforto a todos os jurisdicionados, empregadores e empregados. E no próximo bloco, o advogado Neto Laranjeiras fala sobre a ecologia humana no trabalho e sobre os diversos aspectos que envolvem a questão. Voltamos em instantes. O meio ambiente do trabalho se insere no contexto de uma nova ciência jurídica, o direito ambiental do trabalho, ramo do direito que propõe a discussão a respeito da proteção jurídica do trabalhador no seu ambiente laboral, diante de uma perspectiva da dignidade da pessoa humana. Para falar dos diversos aspectos que envolvem o assunto, nós recebemos o advogado Neto Laranjeiras, que é secretário-chefe da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e diretor do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, IGT. Dr. Neto Laranjeiras, muito obrigado por ter aceitado o convite do Hora Extra. Olá, Márcia, é um prazer falar ao Hora Extra. Dr. Neto, o que é e qual o alcance da ecologia humana no ambiente de trabalho? Ecologia humana, num primeiro momento, a gente pensa que é um termo até lúdico, né? Mas ele visa, na verdade, estudar as relações do homem, as inter-relações do homem com o meio ambiente. Puxando isso para o direito do trabalho, que é a temática de hoje, é o estudo das relações do homem com o ambiente de trabalho, ou seja, do empregado com o local em que ele presta o seu serviço. Esse direito, né, do meio ambiente de trabalho, ele se insere numa disciplina multidisciplinar? Sem dúvida alguma. Nós temos, até por envolver questões de trabalho e de pessoas, a gente tem uma interdisciplinaridade. Então, eu tenho o advogado que entra com aspecto técnico-jurídico na análise de leis, de todos os regulamentos. Tem, por exemplo, o médico, que vai ver as condições físicas e psíquicas do próprio trabalhador, e também, por exemplo, o engenheiro, que pode ser ambiental, de segurança do trabalho, que vai trazer os aspectos técnicos do ambiente de trabalho, para determinar as condições e aquilo que tem que ser feito na empresa para melhorar esse ambiente. Quando se fala em meio ambiente, geralmente as pessoas levam a questão para o patrimônio natural, né? Mas também se refere à natureza artificial, produzida pelo próprio homem, é isso? Sim, é isso mesmo. Toda essa interação, ela gera essas alterações, essas mudanças no próprio ambiente, e isso vale para todas as relações que a gente tem no dia a dia. Eu chego no meu trabalho, eu mudo aquele ambiente com as coisas que eu faço, eu chego na minha casa, eu mudo, então há essa inter-relação e não há como dissociar o ambiente natural do ambiente de labor da pessoa. O nosso legislador, ele adotou um conceito amplo e relacional de meio ambiente, que, por consequência, permite uma regulação jurídica mais ampla na nossa legislação do que de outros países. O que diz nossa Constituição a respeito? Esse conceito ele é amplo, mas o que a gente vê, e isso mundialmente falando, é que há um esforço coletivo de criar um regulamento, um regramento mínimo para tudo aquilo que pertine meio ambiente, não só o de trabalho, mas também, assim, entendido como o natural também. A Constituição Federal, até por ser cidadã, né, ela traz, no rol dos direitos sociais, que estão lá no artigo dos 200, por exemplo, que
todo mundo tem direito garantido à saúde, à previdência social, ao trabalho, que são questões intimamente ligadas ao próprio meio ambiente de trabalho. Quando se fala também, salvo engano, está no artigo 170, sobre a atividade econômica, lá fala que você precisa assegurar uma inter-relação entre meio ambiente e atividade econômica que está sendo feita. Então, não é que a gente tem uma regulação, uma legislação um pouco mais ampla. Nós temos um patamar, e a própria Carta Magna fala também que a responsabilidade de legislar e de editar normas sobre meio ambiente é concorrente de União, Estados e municípios, para que você possa adaptar as especificidades de cada local, a sua vocação econômica, a vocação de trabalho. Então, isso tudo há uma adaptação. O direito ao meio ambiente de trabalho saudável é só dos empregados? Ele se restringe apenas ao ambiente interno das indústrias e empresas? Não, ele vai se adaptar a todas as relações que a pessoa tem. Quando você fala em meio ambiente do trabalho, te abre um leque para amplas visões. A primeira, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista do local em que você exerce atividade, se ele tem uma cadeira num tamanho adequado, se a distância do monitor do seu computador ela é adequada, se o maquinário que está ali, por exemplo, ele está atual, se você usa EPIs e tem a qualificação para isso. Tudo isso altera e tudo isso muda esse ambiente. Existe uma distinção entre proteção do meio ambiente de trabalho e a proteção do direito do trabalho? Eu vejo que meio ambiente do trabalho é uma classe do próprio direito do trabalho. Não tem como falar um sem falar o outro. Eu acredito que é mais um direito, mais um benefício que a gente tem que garantir. Sendo, por exemplo, dentro de meio ambiente do trabalho, eu tenho subclasse, que é o direito à saúde, o direito a uma ergonomia saudável dentro do seu campo de trabalho. Então, você vai destrinchando aquilo ali, né? Mas tudo é um direito do trabalho, tudo é norma trabalhista que tem que ser respeitada. Seria pensar no bem-estar do trabalhador. Bem-estar do trabalhador. Não só empregado, mas qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador, até porque é uma visão que a gente tem visto num crescente, que ela tem surgido de fora para dentro, ou seja, antigamente, só as maiores ações que a gente via nesse campo de trabalho específico vinham do próprio Ministério Público do Trabalho, eram as fiscalizações, as autuações, não tinha uma preocupação interna disso. O que a gente vê hoje é que as empresas estão investindo cada vez mais em segurança e saúde do trabalhador, porque veem que é a melhor forma de você melhorar a produção, de você criar um ambiente favorável para melhorar os próprios resultados daquela empresa. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hoje falando sobre ecologia humana no trabalho. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta, hoje recebendo o advogado Neto Laranjeiras, diretor do IGT, que fala conosco sobre ecologia humana no trabalho. Doutor Neto, dando prosseguimento, o meio ambiente saudável é direito do trabalhador ou é um direito difuso? Ele é do trabalhador e é difuso, porque você tem aqueles direitos individuais, como a gente estava falando no bloco anterior, que são direitos da pessoa adequadamente à atividade que ela exerce dentro da empresa. Agora, meio ambiente é um conceito amplo e ele engloba tudo aquilo que a empresa faz, seu relacionamento interno, né, de trabalhadores com eles mesmos, com os patrões, com os fornecedores, com os clientes. Então, isso tudo transforma esse direito ao meio ambiente saudável como um direito coletivo e que todos ali têm o papel e o dever de contribuir para ele, para criar um ambiente laboral saudável. Certo. Então, por exemplo, a pressão excessiva no ambiente de trabalho, o assédio moral, isso compromete esse meio ambiente de trabalho? Sem dúvida alguma. Assédio moral hoje é uma das maiores causas de afastamento psicológico, porque geralmente
quem pratica o assédio é quem é inseguro, quem quer se manter naquela empresa a qualquer custo. Então ele passa, na cabeça dele, ele vê o colega como uma ameaça para ele. Então, se ele tem uma posição superior, ele passa ali a falar que o trabalho dele é ruim, fala dele na frente dos outros colegas, e isso vai gerando naquela pessoa uma estabilidade emocional tão grande que ela para de trabalhar. Ela passa a acreditar que o agressor fala é verdade. Então, ela sai de uma posição de vítima e fica realmente doente por conta disso. Então, quando a gente fala de ambiente de trabalho, esse meio ambiente não se refere só às questões materiais. O clima psicológico também afeta esse meio ambiente. Clima psicológico, sem dúvida alguma. Hoje, como eu estava dizendo, é a maior causa de afastamento, né, dos próprios acontecimentos de acidente de trabalho, porque a pessoa passa a ficar desleixada, ela já não acredita que ela tem mais competência para fazer aquela atividade. Então, ela vai trabalhar porque ela precisa ir, ela não tem mais aquele gosto de trabalhar. E isso compromete a prestação de serviço e ela também enquanto pessoa, fisicamente e psicologicamente. Por falar em poluição, foi um escândalo nacional e até mundial, foi o rompimento da barragem de Mariana, né, em Minas Gerais, que foi um grande atentado ao meio ambiente. Mas também podemos considerar que esse acidente também foi um desrespeito ao meio ambiente de trabalho? Podemos sim, e porque nós temos que fazer uma análise, até pelo tamanho daquela tragédia que foi, sobre quatro aspectos. Primeiro, tem os trabalhadores que perderam a vida. Então, a empresa tem ainda os deveres de prestar atendimento trabalhista, psicológico a esses ausentes que ficaram. Do ponto de vista dos trabalhadores que ficam, também ver a situação deles, até para que eles tenham segurança de retornar ao trabalho. Ainda não retornaram porque todas as licenças ambientais ainda não foram conseguidas pela Samarco. Então, a obra está parada ainda, mas a empresa ainda mantém o contrato de trabalho de cerca de 800 trabalhadores ainda. Então, ela tem que prestar esse atendimento para eles. Terceiro aspecto, as pessoas e as atividades que trabalhavam diretamente para eles. Como eu tive um acidente, eu vou ter que procurar um culpado, eu vou ter que procurar uma causa, uma consequência, até para minimizar os danos ou maximizar, a se depender do ponto de vista. E do último ponto de vista daquelas pessoas que foram afetadas indiretamente ou as empresas. Por exemplo, eu morava próximo, a minha casa caiu e eu não consigo mais chegar ao trabalho que eu tinha. Então, ali é uma tragédia de tão grande proporção que ela alterou e afetou a vida de todo mundo que está ali em volta, todas as empresas, interdependência, e a necessidade da interdisciplinaridade no tratamento dessas pessoas e dessas questões. Pois é, então, justamente com relação a isso, pode-se dizer que o meio ambiente de trabalho tornou-se um dos mais importantes e fundamentais direitos do cidadão trabalhador? É um dos maiores, mais recentes e o que está mais em estudo, porque a gente vê que as empresas chegaram à conclusão que não adianta pressionar o empregado, que não adianta querer cobrar dele aquilo que a própria empresa não pratica. Ela primeiro precisa oferecer uma condição de trabalho boa, um ambiente de trabalho bom, um código de ética interno. Tem várias empresas, grandes empresas que estão criando isso, para criar essa cultura realmente de beneficiar o empregado, de criar uma postura melhor no seu trabalho. Certo. Eu conversei com o advogado Neto Laranjeiras, que é diretor do IGT, sobre meio ambiente de trabalho. Doutor Neto, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigado, eu estou sempre à disposição. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha nas nossas redes sociais e também na rádio TRT Goiás. Nos vemos na próxima semana. Até lá!